Segundo Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do capítulo 4 em diante. Segundo Reis, capítulo 4. Amém? Vamos ler? Aqui o título da minha Bíblia está escrito assim: O Milagre do Azeite. Eu achei lindo esse título e queria compartilhar com vocês. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entrem em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Depois disso ela foi, fechou a porta, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou. Ela foi, então, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite, paga suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Pode sentar, queridos. Obrigada. Hoje eu quero trazer essa palavra aos nossos corações, e essa palavra falou muito comigo hoje, durante o dia, porque vai muito da nossa visão. Nós vamos olhar aqui, olhando nesse versículo, sobre a história dessa viúva. A gente vamos ver algumas coisas que fizeram toda a diferença na vida daquela viúva, daquela mulher. A primeira delas é que alguém semeou. Tinha um semeador nessa história. O servo do profeta, e o semeador era o servo do profeta, o marido da viúva. Ele semeou servir. Ele servia. Então aqui nós entendemos que servir também é uma semente. Quando nós servirmos, nós estamos semeando. Porque aquela mulher não tinha como chegar até o profeta e dizer: o teu servo. Ela não teria como questionar ele se ele não servisse. Então, servir na casa do Senhor faz toda a diferença no nosso caminhar durante a nossa vida. A segunda semente é uma das mais difíceis da gente lançar no reino, que não é dinheiro, amados, por incrível que pareça, mas é a semente da coragem, da ousadia. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos nos acovardando, nós vamos tendo medos, e isso vai nos travando. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre você ser ousado. Eu vou ler 2 versículos. O primeiro está em 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 7. Diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e de equilíbrio. Então, assim, a palavra ela vem nos afirmando que ter ousadia também é necessário. Tão importante quanto você ser servo. Porque Deus ele não quer servos covardes. Muitas das vezes nós somos lançados desafios de fazer a obra do Senhor, de trabalhar em algo diferente, que tire da sua zona de conforto, e nós nos acovardamos. Então, para nós ser servos, nós precisamos ter ousadia. Outro capítulo também que fala muito sobre coragem, sobre você fazer algo
diferente é Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. É preciso nós termos esse entendimento. Logo aqui nesse primeiro versículo, a gente entendemos que tem duas sementes lançadas, sementes importantes que vai fazer a diferença na vida dessa mulher e dos filhos dela. Porque imagina você, olha o cenário que estava na vida dessa mulher. Essa mulher, ela tinha acabado de perder o marido, ou seja, só quem passou por um luto consegue entender o tamanho da dor que isso causa. Ela tinha perdido o marido. Ao perder o marido, descobriu que tinha dívidas. E ainda era arriscado perder os filhos. Ou seja, em um curto espaço de tempo, a vida dessa mulher vira de cabeça para baixo. E ela se vê num cenário onde ela tem um luto, ela tem dívidas e ela pode perder os filhos. Ou seja, ela poderia ficar em casa, né, e falar assim: eu vou ficar por aqui, vou sofrer o meu luto, vou sofrer porque os meus filhos vão ser levados como escravo. Ela poderia aceitar aquela situação. Só que ela não aceitou. Ela foi e fez aquilo que muitos de nós temos que fazer: sair da nossa zona de conforto e fazer algo diferente. E essa mulher foi ousada, porque em meio de tanta dor, em meio de tanto problema, não foi empecilho para que ela rompesse e fosse falar com o profeta, porque ela precisava de uma orientação. Então, nós vemos aqui que logo no começo, um único capítulo nos ensina tanta coisa. Nos ensina que nós devemos semear, mas nós devemos ser ousados. Aquela mulher não tinha a menor condições de questionar ninguém se ela também não fosse servo. Porque logo no capítulo seguinte, quando ela vai até a casa de Eliseu, ela fala bem assim: a tua serva não tem nada. Ou seja, ela era serva. Não era só o marido, né? Ela tinha um caminho a seguir, ela tinha como questionar, porque ela estava andando com o marido, ela sabia da história, ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia a quem ela poderia recorrer. Ou seja, não era só o marido que era servo, a mulher também servia. E no momento certo, tudo aquilo que ela aprendeu, muitas das vezes caladinha, serviu para ela fazer a diferença na vida da família dela. Aí mais adiante, a gente olha e vê que o profeta, a visão, uma outra visão que traz para nós é: como que eu olho o que eu tenho? É muito preocupante quando a gente vê que o profeta diz assim, né? Eliseu diz: como posso te ajudar? Ele conhecia ela, ele não questionou, por isso que ela também era serva, porque como que ela ia afirmar para ele: a tua serva, se ela não era? E ele não estava falando com estranho, estava num ambiente familiar ali, num ambiente acolhedor, onde ela sabia que poderia contar com ele. E nesse momento, Eliseu fala: como posso te ajudar? E ela responde. Essa é a parte mais que me chamou muita atenção, a tua serva não tem nada. Ela diz que não tem nada. Ao primeiro momento ali, ela diz: não tem nada. E aí, quantas são as vezes que nós somos desafiados a algo e nós nos colocamos num lugar assim que: o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir porque eu não sou capaz, eu não tenho como seguir adiante. Né? Uso o meu irmão porque uso o meu vizinho porque ele é mais capaz. E nós olhamos com o mesmo olhar que esse primeiro olhar que essa serva teve. Eu não tenho nada, eu não tenho talento, eu não tenho dom. Passa para outro. É aquele ensinamento lá de trás. Ao primeiro momento ela foi covarde. Ao primeiro momento ela foi ousada. Ela não deixou que a covardia pegasse ela. Mas depois ela já freou. E ali ela já diz: a tua serva não tem nada. E quando ela volta o olhar e fala assim: além de uma vasilha com azeite, aquele pouco que você tem pode fazer a diferença. Sabe, aquele seu chamado que muitas das vezes é tão discreto, mas faz total diferença no reino de Deus. Sabe, aquele seu sonho que é tão discreto, mas faz total diferença. Deus, ele só precisa de um pouquinho para ele fazer muito.
E nós precisamos entender que ao decorrer da nossa caminhada, nós vamos ter desafios e vamos ter que começar a olhar para os nossos talentos, para aquilo que nós temos. Sabe aquele filho que muitas das vezes nós conseguimos enxergar potencial no filho dos outros, mas nos nossos não temos? Aquele filho tem potencial. Sabe aquele filho seu, sabe, que muitas vezes só dá trabalho? Ele tem potencial. Apresenta ele para Deus. Lança a sua semente para o Senhor. Olhar para o que temos faz total diferença. E muitas das vezes nós olhamos como essa mulher. A tua serva não tem nada. E aí o que Eliseu precisava saber era só o que você tem. E só um pouco uma vasilha com azeite. E foi o suficiente para mudar a história daquela mulher. Foi o suficiente para mudar o cenário, porque ele só precisava saber o que ela tinha. O que ela não tinha, ele já sabia. Mas ele também sabia que ela tinha alguma coisa. Deus, ele sabe de tudo aquilo que nos falta. Mas ele também sabe daquilo que nós temos. Ele sabe daquilo que nós temos e muitas vezes nos acovardamos, nos lançamos ao Senhor. Não pedimos conselho, porque muitas das vezes um olhar de uma outra pessoa faz total diferença na sua vida. Nós não olhamos do nosso lado e olhamos, conta a sua história. Conversa com alguém, porque talvez essa pessoa vai falar assim, menino, você tem talento. Olha, você pode mudar a sua história. E muitas das vezes nós nos trancamos. E um ato muito corajoso dela foi pedir ajuda. Hoje nós vivemos uns dias que nós não pedimos ajuda. Nós morremos trancados dentro de casa. Sabe, a dor está nos consumindo, o desespero bate e nós ficamos trancados dentro de casa, porque ao nosso olhar, se eu pedir ajuda, eu sou fraca. E eu tenho uma coisa para dizer, que ao você pedir ajuda, é o ato mais corajoso que se tem. Não tem um ato mais corajoso do que você pedir ajuda. Porque no momento que você pede ajuda, você diz assim, eu estou com um problema, mas eu não quero desistir. Aquela mulher, no momento que ela sai e vai falar com Eliseu, ela sabia que ela tinha problemas, ela sabia que ela tinha dores, ela sabia que ela tinha traumas, mas ela não queria desistir. Ela não queria desistir dos filhos, ela não queria deixar que os filhos fossem levados. Então aquilo fez total diferença para a vida dela. Então que a gente venha ter esse entendimento. Pedir ajuda faz total diferença na nossa vida. O meu pedido de ajuda pode fazer com que a minha célula não venha fechar, a minha família não venha acabar. O meu pedido de ajuda pode fazer com que o meu empreendimento não pare. Porque se eu chegar com uma pessoa que tem uma visão de Deus, ela vai dizer para mim, não para, insista mais um pouco. Eu trabalhei num lugar, no mercado, onde esse meu ex-patrão, ele veio de um patamar muito alto de vida, acostumado a ganhar muito dinheiro, vender muito, na época da usina, e ele veio para cá, e a vida dele foi totalmente mudada. Ele vendia muito pouco, e eu via a persistência daquele homem. Ele abria todos os dias, ele ficava lá. Muitas das vezes ele não conseguia comer e o horário de almoço dele ele saía para pesquisar preços e durante 2 anos a vida dele foi assim. Eu acompanhei os primeiros 2 anos do mercado aqui da esquina, mais adiante se vocês for, o mercado Wolf. Foi anos de batalha e eu nunca vi aquele homem desistir. Eu vi a mulher dele muitas das vezes desanimada, mas ele estava lá. E ele não desistiu do sonho dele. Hoje o mercado está com outra visão, com outro jeito. Você entra lá, tá diferente. Quando eu saí já estava bem diferente. Então, muitas das vezes, se ele tivesse desistido, ele tinha voltado para o Jaci, para onde ele podia ficar lá com o pai dele, cuidando das coisas que o pai dele tinha, e o sonho dele tinha morrido. Mas ele não desistiu. Desistir daquilo que Deus te entregou, não é o caminho. Se você está com um problema, não desista. Fala com a sua liderança. Fala com os seus pastores. Pede socorro.
pedir ajuda não é errado, pedir ajuda não é feio. E essa mulher, ela veio pedir ajuda porque ela tinha um problema. Aquela viúva, ela foi uma mulher que, em meio a tantos problemas, ela insistiu. E quando ela fala assim, a tua serva não tem nada, vem o profeta. E aí, mais adiante, ela fala o que tem, aí vem o profeta e dá as instruções para ela. E as instruções foi a seguinte. Então disse Eliseu, vá, peça emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Aqui é algo que a gente precisa entender. A sua convivência com as pessoas ao seu redor faz diferença. Porque se aquela mulher fosse difícil de lidar, como que ela ia pedir emprestado? Ela ia até bater na porta de alguém, mas se tivesse um histórico ruim, ninguém ia atender ela. Então, até o nosso comportamento diante dos que nos rodeiam faz toda a diferença. Devemos aprender a conviver de uma forma amigável, porque nós nunca sabemos o momento que nós vamos precisar de quem está do nosso lado. E aquela vizinha, ela tinha vizinhos que podia emprestar. E o profeta, ele diz assim, peça muitas. Ele dá um conselho. E é muito importante esse conselho que ele dá, peça muitas. E aqui, dá de entender que ele não colocou limites, né? Ele não falou assim, peça 10, 15, 20. Ele falou, peça muitas. Ele ainda dá um conselho, peça muitas. Imagina aqui nós colocarmos 10 barris e começar a encher. Quando chegou no último, parou. Mas se tivesse mais 10, mais 20, o azeite não ia cessar. O azeite só para quando fala, já acabaram. Aí o azeite cessa. Então, o limite para o teu sonho é você que dá. Se vai pedir, peça muito. Não peça pouco. Se vai se colocar debaixo da unção de Deus, espere muito. Não espere algo meia boca. Vá preparado para se encher. E uma das coisas que nós precisamos entender, que para se encher precisa entrar vazio. Porque se ela trouxesse as vasilhas cheias, não ia ter como encher. Porque já teria coisas. Então, até mesmo para você se encher, você tem que estar vazio. E muitas das vezes nós vem na casa do Senhor, nós vamos para a nossa célula cheia dos nossos problemas, cheia das nossas irritações, das nossas manias, e nós não conseguimos nos encher. E o limite da unção, o limite do azeite, é até quando couber. Não coube, parou. E ali ele dá uma instrução. Peça muitas vasilhas. Ou seja, venha com suporte grande, porque Deus vai te encher. Não venha já cheia. E essa mulher, ela pega, e quando enche todas as vasilhas, o azeite para. E aqui nós vamos entrar para uma outra parte. Como que você está pedindo o seu sonho, o seu empreendimento? Eu não posso vir aqui e semear coisa pouca. Eu preciso vir aqui e semear com abastança. Eu preciso vir aqui e semear com a certeza que eu preciso ter. Eu tenho 3 máquinas hoje e o meu ateliê é na minha casa. Mas quando eu peço para o Senhor, hoje eu estava lá no meu quarto, eu estava orando e falei, Senhor, eu quero um galpão. Eu quero algo grande. Eu não quero ficar ali. Eu tenho pouco. Eu estou que nem a viúva, eu só tenho aquele azeite. Mas eu sei que se eu me organizar, Deus vai encher e vai dar um suporte maior. Hoje o seu empreendimento é na sua casa, começou pequeno, não importa. Peça grande, seja ousado. Porque o mesmo trabalho, a pastora sempre fala, o mesmo trabalho de você vir aqui semear algo pequenininho é o trabalho de semear algo grande. Então acredite. Eu saio nas ruas. Outro dia eu estava falando com a irmã Cleilda, né? E eu estava com um monte de contato de lugares para alugar, porque eu já fico
louca, já pensando lá na frente, né? E aí eu passei para ela um contato lá perto do shopping. Eu sonho, eu não quero ficar só na sala da minha casa. Eu quero algo maior para a minha vida. E às vezes quem está ao meu redor pode pensar assim, menino, mas você não tem quase nada. O que eu tenho, Deus vai multiplicar. Eu não tenho dúvida. O que você tem, Deus vai multiplicar. Só basta você não desistir. A nossa desistência faz com que nós voltamos passos para trás. E Deus, Ele manda nós sermos ousados e sempre em frente, caminhar para frente. É marchando. Santo Deus. Meu Deus. Irmã, edita esse vídeo. Por favor. Vamos voltar aqui, gente. E é isso que Deus quer, gente. Deus, Ele espera de nós ousadias. E se nós não estivermos preparados, nós vamos fechar esse ano da mesma forma que nós fechamos 2022. Outro dia eu postei no meu status uma mensagem, um versículo de Isaías. Isaías 43, versos 18 e 19. Diz assim: esqueça o que se foi, não viva do passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo. Deus, Ele quer de você algo novo. Mas Deus não quer que você se prenda lá atrás, porque aquela viúva, se ela tivesse ficado lá atrás, ela não ia resolver os problemas dela. Então, que 2023, para você, seja algo diferente. Mas diferente não da forma que você fez o ano passado, que muitas das vezes nós mexemos umas pecinhas e achamos que é suficiente. Se você der um passo, esse ano dê 10, dê 20. Marche, não fique parado. Se mova. Não fique esperando a chuva cair, as coisas acontecer. Deus, ele multiplica, Ele faz com aquilo, conforme a sua capacidade de cuidar. A pastora Vânia veio aqui e falou, né, sobre a terra dela, a pastora até citou, porque ela estava preocupada, como que eu vou cuidar? Peça, mas peça também capacidade para cuidar daquilo que você está pedindo. Deus, Ele quer até fazer muito pelo povo dele, mas muito de nós tem desistido dos nossos sonhos. Hoje são 17ª semente, ou seja, tem 17 dias que o ano de 2023 começou. E você pode chegar na sua casa e simplesmente dormir porque está na correria, está cansado. Ou você pode começar já a planejar o que você vai fazer. Esse ano você pode fazer curso, você pode se mover, você pode arrumar um emprego. A irmã contou aqui a bênção. Nunca é tarde para nós começarmos. Nós precisamos entender, o começo do ano faz total diferença. Como nós se movemos hoje faz total diferença no resultado de dezembro. Você que veio aqui, aquelas pessoas corajosas de ontem, veio aqui na frente, através da palavra da Marina, e se colocou disponível. Como que você vai ser um líder? Como que você vai ser um obreiro? É trabalhando, é saindo do comodismo. Tadel é todo começo de mês. Para quem veio aqui na frente e se colocou como próxima liderança, como se colocou, saiu da covardia e lançou o seu ato de coragem, faça acontecer. É apenas uma vez no ano. Você vai ter a oportunidade 11 vezes de estar numa escola e ser treinado. Ou você pode simplesmente fazer um ato e voltar e deitar no seu lugar. Você pode fazer a diferença. Ou todas as vezes que lançar uma palavra, você pode vir aqui e quando chegar na sua casa achar difícil demais. E aí entra meses e sai meses, você está na mesma forma. Ou você pode sair daqui preocupado em conseguir vasilha para colocar o azeite que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Depende de nós. 2023 pode ser o ano que nós mais vamos honrar o nome do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque aquele empreendimento que você abre honra o nome do Senhor.
Sabe, aquela célula que você abre, honra o nome do Senhor. Tudo que você faz, se for ali baseado na Bíblia, se glorifica o nome do Senhor. Que nós tenhamos esse cuidado, de que 2023 seja um ano diferente. Não seja um ano que nós andamos nos arrastando. Nós podemos fazer algo diferente. 2023 está aí. E os 4 cantos dessa Zona Leste podem conhecer você através do seu evangelismo. A Zona Leste pode conhecer mais e mais o MACD. Que nós possamos levar mais e mais o nome do Senhor Jesus. Que os nossos sonhos podem alcançar mais pessoas. Que a minha vida pode alcançar outras pessoas, os meus vizinhos. Que a sua vida possa alcançar mais e mais pessoas. Que essa igreja seja pequena porque Deus usou você. Porque foi você que fez a diferença. Não fica se acovardando. Faça como essa mulher fez. Tenha atos ousados. Seja corajosa. Seja ousada. Mas tenha consciência que você está levando o nome do Senhor. Aonde você for, você está levando o nome do Senhor. Não se apresse para sair da presença. Não se apresse para tomar decisões precipitadas. Mas não se acovarda diante daquilo que Deus colocar na sua frente. E não desista. Foi ontem, eu compartilhei uma foto da Kathleen, da Camila e da Dani, pequenininha, dançando na igreja. Há 5 anos atrás. Estava a Karina e a Vanessa. São jovens que estão trilhando no caminho do Senhor, com todas as dificuldades, mas está trilhando.